nós estamos fazendo uma bela experiência e vocês puderam experimentar hoje de manhã a ousadia, a intrepidez da irmã Marionice, pregando sobre os dons, sobre a necessidade de aspirarmos os dons do Espírito Santo, né? A necessidade da igreja, a nossa necessidade como igreja de caminharmos no Espírito, no exercício dos dons da nossa vida, que nos ajuda na nossa santificação pessoal, colabora com o anúncio do reino através da evangelização. Enfim, o Espírito Santo, que é um único só, distribuiu uma variedade de dons para a sua igreja. E nós precisamos pedir, aspirar, pedir, desejar, suplicar ao Senhor que Ele mande para nós. E dando continuidade, nesta tarde, nós vamos falar sobre o dom de línguas. Como diz o Padre Jonas, é um dom pequenininho de oração, mas que abre as portas para tantos outros dons carismáticos. Por isso eu gostaria que você pegasse comigo a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 11. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 4 a 11. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de conhecimento, segundo o mesmo Espírito. A outro é dada a fé, pelo mesmo Espírito. A outro são dados dons de cura, pelo mesmo Espírito. A outro o poder de fazer milagres. A outro a profecia. A outro o discernimento dos espíritos. A outro a diversidade de línguas. A outro o dom de as interpretar. Todas essas coisas as realizam um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme Ele quer. Nós começamos, meus queridos, com esta palavra para entendermos a diversidade do poder do Espírito Santo na sua igreja. É o mesmo Espírito que distribui uma diversidade imensa de dons, para que o reino de Deus avance, para que o reino de Deus seja construído em nosso meio. E os dons, meus queridos, nós sabemos que os dons é um presente. Lembram? A irmã Marionice falou hoje de manhã para nós. Os dons são um presente dado por Deus a nós. E olha, o Catecismo da Igreja Católica, no número 1830, diz assim para nós: os dons do Espírito Santo são disposições permanentes que fazem do homem um ser dócil para seguir os impulsos do Espírito Santo. Veja, nos faz dócil.
O Espírito Santo sempre está procurando um coração dócil, um coração desejoso, um coração que se arde de amor pelo Senhor, que procura o Senhor. Então, esta docilidade, até a docilidade do meu coração, eu preciso pedir a Deus: Senhor, dá-me um coração dócil. Senhor, como a Virgem Maria, que com um coração dócil entrou na empreitada do projeto de Deus na salvação da humanidade, por causa da docilidade do seu coração. Então, meus amados, até a docilidade do coração, eu preciso pedir que o Espírito Santo trabalhe em mim para deixar o meu coração dócil para acolher as coisas de Deus, sensível para as coisas de Deus. Meus queridos, os dons nos levam a crescer na santidade, para sentir e pensar como Jesus. É por isso que no Crisma, quando nós recebemos, é uma confirmação dos dons do Espírito que nós recebemos no nosso batismo. E na Crisma vai confirmar os dons do Espírito em nós. Os dons do Espírito, ele nos potencializa. Os dons do Espírito nos capacita e nos impulsiona a crescer no amor de Deus, porque acima de todos os dons está o maior, que é o amor. O amor supera todos os outros. Não adianta eu orar em línguas e não ter um coração dócil nem aberto para amar. Portanto, meus queridos, eu preciso pedir essa graça referente aos dons que Deus tem pelo seu Espírito derramando sobre nós o tempo todo, esta graça. Só que o Espírito Santo, ele não dá só os dons, ele dá os dons a nós, e com os dons vêm os frutos, também dado a nós pelo poder do Espírito. Os frutos do Espírito Santo nos impulsiona a viver como Cristo viveu. Lá em Gálatas vai dizer, né, a bondade, a alegria, a esperança, os frutos do Espírito nos impulsiona a viver como Jesus viveu. E o próprio Catecismo da Igreja Católica, 1832, diz a respeito dos frutos do Espírito que os frutos do Espírito são perfeições que o Espírito Santo forma em nós como primícias da glória eterna. Veja, vivendo já aqui, na plenitude do Espírito, deixando fluir nas nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida, os frutos do Espírito, nós já vamos experimentar a glória da eternidade. E aí, meus queridos, fazendo esta introdução para chegarmos ao dom de línguas, só quero que vocês não esqueçam que os dons, eles são presentes. Os dons, os frutos os dons nos permitem e nos levam a crescer na santidade. Os frutos nos impulsionam a viver como Jesus viveu. Repete comigo assim: os frutos do Espírito nos impulsionam a viver como Jesus viveu. Mas vocês falaram fraco demais. É bom repetir, porque entra no nosso ouvido, cai no coração e a gente não esquece. Então repete comigo: os frutos do Espírito nos impulsionam a viver como Jesus viveu. Eu quero, Espírito Santo, viver como Jesus viveu. Eu quero, Espírito Santo, pensar como Jesus pensa. Eu quero, Espírito Santo. Eu desejo, Espírito Santo. Entenderam, queridos? Entenderam?
Ótimo. Os dons carismáticos, que eu vou entrar aqui especificamente no dom de línguas, os dons carismáticos vai nos impulsionar a evangelizar com poder, a atuar como Jesus atuava. Então repete comigo: os dons carismáticos vai me impulsionar a atuar como Jesus atuava. Veja, queridos, a trabalhar como Jesus trabalhava. Jesus era incansável no seu trabalho para anunciar o reino de Deus. Então, os dons carismáticos, esses carismas, eles são adequados e úteis para as necessidades da igreja. A igreja pessoal que sou eu, primeiramente. A igreja que sou eu, a igreja que é o meu irmão que está sentado aí do lado. Igreja viva que somos nós. A gente não pode esquecer que quando nós falamos em igreja, não é a edificação estrutural, arquitetônica das 4 paredes que nos congrega ali dentro, não. Não é só isso. É a igreja viva que sou eu e que é você. Fala para seu irmão aí: você é igreja viva. É isso aí. Então, meus queridos, esses carismas, os carismas, nos são adequados e são úteis para as nossas necessidades, para as necessidades da igreja. O dom de línguas é um dom, como eu disse para vocês, no livro do Padre Jonas, que você pode adquirir, porque ele vai nos impulsionar, vai nos direcionar através dos dons carismáticos, numa linguagem simples, acessível, mas que vai ficar sólida e clara a realidade dos dons carismáticos em nós. Então, o dom de língua é um dom de oração. Repete comigo: o dom de língua é um dom de oração. Agora fala para seu irmão com toda convicção: o dom de língua é um dom de oração. Isso, veja, não tanto para eu comunicar com Deus, mas para eu entrar em comunhão com Deus. É simples, a gente que complica. Não é que eu vou orar, cantar ou falar em línguas para entrar em comunicação com Deus. Não, porque nós entramos em comunicação com Deus na nossa língua vernácula. Mas a oração em línguas, ela vai me ajudar a entrar em comunhão com Deus. E é um dom de oração. É uma oração não vernacular. Quer dizer, não é uma oração que nós fazemos na nossa língua materna. No nosso caso, na nossa língua portuguesa. Não, não é. Não é na nossa língua materna que nós vamos fazer esta oração. Nós falamos essa língua que o Espírito nos leva provém dele. A oração em línguas não provém da nossa inteligência. Ela provém do Espírito Santo. É uma oração de fé. Que muitas vezes, como eu disse no início, pequenininha, mas abre a porta para todos os outros dons carismáticos. Ela é pequena, mas quando ela vai entrando, quando nós vamos permitindo, fazendo esta experiência na nossa vida, vai alargando dentro da nossa alma o desejo de crescer muito mais na oração. Por isso, meus queridos, que eu preciso pedir, desejar, querer e pedir ao Espírito Santo de Deus. Vocês já viram inúmeras vezes tantos irmãos e irmãs, inclusive o Padre Jonas, dizer que quando ele recebeu a oração de efusão no Espírito, de batismo no Espírito Santo, ele levantou dali e ele não saiu
orando em línguas. Mas quando ele chegou em casa, quando ele estava no canto dele lá, na presença de Deus, ele começou a orar em línguas. Ele fez essa experiência. Segunda-feira estava em Mairiporã, pregando no grupo de oração Quem Como Deus. E o Ricardo, que é o coordenador do grupo, lá da missão Quem Como Deus, ele partilhava comigo justamente a experiência que ele teve, pessoal e particular, dentro do quarto dele, a sós, com o Espírito Santo de Deus. E lá nesta experiência, ele foi batizado no Espírito, ele começou a orar em línguas, ele estava sozinho no quarto dele, mas a alma dócil, sedenta, desejosa, desejou tanto que Deus concedeu toda esta graça. O que é que Deus pode não nos dar se nós não pedirmos a Ele? O que é que Deus pode não nos dar, sabendo que é para o nosso bem? Impossível. E até para você que está nos vendo ou nos ouvindo, através dos meios de comunicação da Canção Nova, aonde você estiver, meu irmão, minha irmã, apenas tenha um coração dócil, apenas deseje a graça, apenas peça a Deus, porque Ele tem essa graça derramando para dar a quem o pedir. Então, é uma oração de fé, simples, que muitas vezes nós chamamos a porta de entrada para os outros dons. É uma oração de fé, é o dom da oração, a oração em línguas. O capítulo 2 de Atos dos Apóstolos vai relatar a experiência que aconteceu naquele Pentecostes com Maria, com os apóstolos. Eles estavam lá em oração, eles clamaram, o Espírito Santo veio sobre eles em forma de fogo que se repartiu entre eles, não é verdade? E diz o relato bíblico que todos ali saíram falando línguas estranhas, inclusive a Virgem Maria, porque o Espírito Santo fora repartido para todos que estavam ali, inclusive ela. E imagina a cena, quem estava ali por perto, que ouviu o barulho, que ouviu aquele mover, achou que aquela hora tão cedo, eles estavam embriagados com vinho doce. A ponto de achar que estavam embriagados com vinho doce. Então, meus queridos, é um dom que nos enche de oração, que nos capacita e nos abre para querer cada vez mais entrar em intimidade com Deus. Na simplicidade, não tem uma eloquência rebuscada, é muito simples, que vai humilhar a nossa inteligência, porque nós não sabemos o que nós estamos falando, mas o Espírito Santo, que é o que dá o conteúdo, Ele é que sabe o que a minha alma necessita, portanto, eu me deixo agir por Ele e Ele intercede através de mim ao Pai, segundo a minha necessidade. É melhor do que eu mesma pedindo para mim, ou pedindo para outra pessoa que eu estou intercedendo. O Espírito Santo nos conecta com Deus, através da oração em línguas, não por meio de expressões que pela lógica parecem incompreensíveis, mas que são sinais de comunhão com Deus. E é por isso que São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 26 e 27, diz assim: da mesma forma, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o
próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. É o próprio Espírito que, sabendo a nossa necessidade, vem e intercede em nós com gemidos inefáveis, inexplicáveis, que eu não entendo, mas que me conecta com Deus, mas que abre a porta do meu coração para me conectar com o Senhor. E o Senhor, sabendo da minha necessidade, nessa unção, nessa graça do Espírito Santo, Ele vai me concedendo a graça. Não só aquela que eu desejo e peço, vai além. Porque como Ele sabe do que eu necessito, Ele vai dar o que realmente eu necessito. Porque é o Espírito que está intercedendo por mim. É uma explicação simples, que não pode ser entendida, não é? A não ser quando Deus quer dar a explicação em um momento de oração que alguém fala em línguas. Em um momento de oração fervoroso, onde toda uma assembleia está orando no Espírito, está orando em línguas. Se o mover do Espírito, se for desejo de Deus, Ele levanta uma pessoa com o dom de falar em línguas, e automaticamente, quando essa pessoa, naquele momento de silêncio, fala em línguas, fala no Espírito, Deus levanta automaticamente alguém que tem a interpretação daquela fala em línguas para a edificação da assembleia, para a edificação da igreja naquele momento. Então, se o Espírito Santo quiser, Ele faz isso. Mas a oração em línguas, eu vou fazer o exercício para me abrir à graça, na minha oração pessoal, nas minhas necessidades, na hora da tribulação. Porque veja, de maneira pessoal, muitas vezes quando nós estamos atribulados, muitas vezes quando nós estamos incapacitados, digamos assim, da nossa parte, com a nossa parte cognitiva e emocional, quando vem aquela tribulação, as cacetadas, quando as coisas estão pegando mesmo, você tem palavra rebuscada para se dirigir a Deus em uma eloquência de oração? Não tem. Quantas e quantas vezes, não é, diante da capela, os meus lábios estão cerrados. E eu fico ali, olhando para Jesus, só sabendo que Ele me olha. E em quantas vezes me coloco lá e falo, Jesus, eu não sei o que dizer, mas eu quero me abrir à Tua graça. E oro no Espírito. Só oro no Espírito. Só oro no Espírito. Não só quando eu estou na capela, mas lá no escondimento do meu quarto. Mas lá no escondimento do meu quarto. Oro no Espírito até e deixo o Espírito agir, derramando paz, consolando o meu coração, me amparando diante das minhas necessidades. Outro dia eu passei por um aperto desse. E a porta do meu quarto, que está sem chave, eu não queria incomodar, nem ser incomodada pelos meus da minha casa com muita gente, você sabe como é que é. Eu entrei no meu quarto, tranquei a porta, aliás, no banheiro, tranquei a porta do banheiro, graças a Deus, meu banheiro limpinho e cheiroso, me prostrei lá, com a tampa do vaso fechada. E orei no Espírito até. Orei, falei, Jesus, a minha incapacidade intelectual, a minha incapacidade física, a minha incapacidade emocional, a minha incapacidade espiritual, está tomando uma forma tão grande nesta hora que eu não sei o que rezar, o que pedir, mas tu sabe qual é a minha necessidade, por isso eu vou ficar aqui me humilhando aos teus pés,
pés e me abrindo para que a tua graça venha sobre a minha vida. E orei, Xanda baraha e ori alabado varraiera lavado e ori alabandori alabandovari oralaba. Orei. Acho que eu orei uma meia hora. Levantei dali com o coração cheio de paz. Levantei dali serena. Levantei dali calma. Levantei tranquila. E fui dar seguimento nos afazeres do que eu precisava fazer. Portanto, meus queridos, é uma experiência de oração pessoal que o Senhor alarga na nossa vida e nos deseja crescer muito mais na oração. Porque naquele mesmo dia que eu fiz essa experiência, eu não dormi enquanto eu não fui rezar tantas outras orações que me faz tão bem, que são necessárias para o meu crescimento espiritual. Às vezes até quando a gente está num grupo de oração que a gente não quer rezar, às vezes até quando a gente está num grupo de oração ou censura aquele que está orando demais, até no grupo de oração, quando a gente vem participar, a gente vem muitas vezes e traz os nossos problemas e traz as nossas agonias, não é verdade? Quem é de vocês que vindo a Canção Nova não traz a intenção de tantos problemas e tantas dificuldades familiares e dos amigos que pede? É ou não é? Porque eu trago, você não trouxe? Você não trouxe? Todos nós, não é verdade? Você vai na Canção Nova, então ora por mim, leva o pedido de oração. Somente, meus queridos, que quando uma pessoa fala para você, ore por mim, não diga, eu vou rezar e não reze não. Mesmo que você não saiba a intenção do coração daquela pessoa, mesmo que você não saiba do que ela está passando por um minutinho, Senhor, aquela pessoa, que pediu oração, eu estou te entregando, porque mais do que eu, o Espírito sabe da necessidade dela, então eu vou fazer só a minha intercessão agora nesta hora. E ora no Espírito. Ora no Espírito. Portanto, meus queridos, quando nós somos batizados no Espírito, a primeira coisa da qual nos enche o Espírito é a oração. É impossível alguém experimentar a graça do Espírito Santo e não se encher com o desejo de orar, de ser um orante. Não só ter o desejo, mas colocar em prática e orar. Colocar em prática e orar é um dom para todos, é um dom para mim, para você que está aqui no Rincão, para os nossos familiares. Olha, as minhas filhas quando nasceram, foram batizadas, foram crescendo em meio a grupo de oração e etc, etc. Mas naquele meio de levar no grupo de oração e tudo mais, fazendo a renovação da consagração delas à Nossa Senhora, desde pequenininha. Não esqueço, a minha filha Tiana, pequenininha, o padre foi fazer a renovação da consagração dela à Virgem Maria, lá na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no Jiquiezinho, lá em Jiquié, na Bahia, na minha cidade. Pegou ela no colo, ela tinha 5 aninhos, suspendeu ela perto da imagem da Virgem Maria, e o padre Reginaldo, que hoje está lá em Montes Claros, ele falou assim para ela, reza agora para a mãe de Jesus. Ela tinha 5 aninhos, ela começou, e o padre olhou para mim e falou, Antonieta, ela está orando em línguas, oh glória, e a gente começou a orar junto, tinha 5 anos. Entendeu, meus queridos? Então é a oração dos simples, é a oração das crianças, no meio de um grupo de oração de criança, pode ver. Você começa a orar, as crianças começam a orar junto, porque é a oração do simples, é uma oração descomplicada, não é uma oração daqueles que querem procurar 1000 coisas para fazer e não conseguem. É a oração dos simples. Repete comigo a oração em línguas. É uma oração dos simples.
que confunde toda a inteligência. Mas o Espírito Santo age com poder. É isso. É que o Espírito Santo é simples, a gente que complica, e muitas vezes nós somos um empecilho para a graça de Deus acontecer na nossa vida, porque a gente quer complicar o que é simples. E eu gosto sempre de dizer que a nossa cabeça dura para ser quebrada só com o martelo do Espírito Santo. Fecha a mão assim. Isso, todo mundo. Fala assim, para a cabeça dura, só o martelo do Espírito Santo. Meus queridos, só o martelo do Espírito Santo para quebrar a nossa cabeça dura. Porque nós somos duros e enrijecidos. Por isso que o Espírito Santo procura corações dóceis, como o da Virgem Maria. E a oração em línguas, a oração no Espírito, nos abre a essa docilidade. É a porta aberta para os dons. Quando nós somos introduzidos no Espírito de Deus, nós saímos cheios de oração. Porque o Paráclito é uma oração de fogo, infalível, que Ele quer dar para nós. Isso está escrito no livro do Padre Jonas. Quem não tem, só é pegar para você ler lá. É muito simples. E ele diz muito assim, eu coloquei aqui no meu esquema. O Espírito Santo Paráclito é uma oração de fogo infalível. Nós é que damos o combustível para esse fogo incandescente não parar de arder dentro de nós. Nós é que fornecemos para ele o combustível. E se eu não fornecer o combustível, não tem como ter fogo. Sabe qual é o combustível? O nosso ar, que nós respiramos, que ajuda na nossa fala. Nós movemos as nossas cordas vocais, nossa boca e nossa língua, que gera os sons. E o que é que acontece? O Espírito ora, o Espírito fala, o Espírito canta em nós. Não somos nós orando simplesmente, mas é o Espírito de Deus orando em nós. Eu preciso oferecer o combustível. Eu preciso nessa docilidade me abrir, emprestar o ar que eu respiro, emprestar minhas cordas vocais, emprestar a minha boca e a minha língua, gerar os sons e deixar o Espírito Santo agir com força, com poder na minha vida, nesse momento em que me entrego. Não sou eu, mas é o Espírito Santo orando em mim. Repete comigo, não sou eu, mas é o Espírito Santo orando em mim. Na oração em línguas, quem entra em ação não é a nossa inteligência. Repete de novo para você não esquecer. Na oração em línguas, quem entra em ação não é a minha inteligência. Isso precisa ficar claro. Nós abrimos a boca, mas é o Espírito Santo que dá o conteúdo. Mas é o Espírito Santo que dá o conteúdo. É simples, Romanos capítulo 8, versículo 26. Pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nós com gemidos inefáveis ou inexplicáveis, conforme a tradução aí da sua Bíblia. Ele dá o conteúdo. Quando nós oramos no Espírito, primeiro ele intercede a Deus de acordo com a nossa necessidade. Por isso que o apóstolo diz assim, olha, ele vem em socorro da minha fraqueza. Como ele veio em socorro da minha fraqueza, que eu contei para vocês, que fiquei trancadinha lá orando meia hora. Ele vem em socorro da nossa fraqueza. Porque eu não sabia o que pedir. Porque vem todos os sentimentos de uma vez toda,
Quando você está numa situação difícil, mas não sabendo, eu apenas me abri na presença do Senhor e deixei o Espírito orar em mim, porque Ele sabia muito mais da necessidade da minha alma do que eu mesma. E Deus veio em meu auxílio, portanto, meus queridos, eu não sei, mas o Espírito em primeiro lugar, sabendo das minhas necessidades, orando em nós, Ele intercede como o advogado, o paráclito, o consolador, o amado das almas, o Espírito Santo. Na oração em línguas, o Senhor nos diz, e o Padre Jonas cita isso no livro dele, que na oração em línguas, o Senhor fala bem assim: ponha-se de lado, deixa agora eu agir. Eu achei que essa frase foi o suficiente para explicar tudo o que eu queria dizer, que fosse atrapalhar, porque é muito simples. O Espírito Santo fala: Antonieta, querida, amada, fica do lado. Está bem, Espírito Santo. Agora deixa eu agir, filha querida, amada. Sim, Espírito Santo, pode agir. Aí eu empresto o combustível, que é o ar que eu respiro, minhas cordas vocais, a minha boca, a minha língua, e deixo fluir. E Ele dar o conteúdo que eu não preciso entender. Ainda bem que a oração em línguas vem aniquilar a nossa inteligência, porque do jeito que nós somos tendenciosos ao pecado e ao orgulho, nós seríamos capazes de atrapalhar a obra de Deus. Nós seríamos capazes até de fazer um estrago na vida do outro. Imagina se nós fôssemos entender. Graças a Deus nós não entendemos, a não ser quando nós falamos em línguas, que Deus dá a interpretação para a edificação da igreja, da assembleia. Eu dou o livre acesso da minha pessoa e deixo o Espírito Santo agir, porque o Espírito Santo respeita a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. A única coisa que o Espírito Santo, pairando neste lugar, que Ele procura é um coração dócil, é um coração desejoso, é um coração que quer experimentar a graça. Você quer experimentar essa graça? Você quer ou não quer? Eu me lembro como hoje eu fiz o primeiro seminário de vida no Espírito para jovens na minha diocese, lá em Jequié, na Bahia. E naquele domingo, onde estava tendo um momento de batismo no Espírito Santo, o pregador que estava ministrando a palestra, ele se ajoelhou perto de mim, pôs as mãos, eu fui batizada no Espírito, eu comecei a orar em línguas. A minha oração em línguas era curtinha, mas eu orava. E à medida, meus queridos, que na oração pessoal, que na participação no grupo de oração, eu ia me abrindo, eu fui percebendo pelos sons, eu fui percebendo pela minha entrega, que o Espírito Santo foi alargando a minha oração, que o Espírito Santo foi dando mais palavras inexprimíveis, que eu não sabia e que eu não sei, mas Ele vai fazendo isso, Ele vai aumentando, Ele vai alargando em nós a unção da graça de orar em línguas e tudo mais que Ele quer fazer, porque é um dom pequeno, mas que abre a porta para todos os outros, como Deus bem quer usar através de quem Ele quer. CançãoNovaPlay.com. Assine já!